Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui no dia 22/6/2021, às 10h12 da manhã, dando início à quarta mesa de comunicações da 15ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP. Essa mesa se intitula Atualidade do Pensamento Antigo. Aqui estão presentes para dar voz a seu trabalho, Marciano Cavalcante, que é mestrando em Filosofia pela UFPE, e o trabalho que ele irá apresentar se intitula Entre o Corpo e a Alma, o Estatuto Epistêmico desde uma leitura literária de Teeteto de Platão. Também temos aqui conosco a Raquel Cassini, graduanda em Letras Modernas pela FEFELESH, cujo trabalho se intitula Lucrécio, seu mestre e a ciência moderna. Então, se o Marciano me permite, se apresente o seu trabalho, tudo bem? Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Muito obrigado, vou compartilhar até aqui, né? Muito obrigado pela apresentação, Daiane, foi ótima. Enfim, né? A Daiane já apresentou, agradeço muito, né? Meu nome é Marciano, esse realmente é o meu nome. Sou estudante de Filosofia da UFPE, financiado pela CAPES, então agradeço às instituições, agradeço a USP por ter organizado esse evento. E o título da minha apresentação, né, Entre Corpo e Alma, o Estatuto Epistêmico da Percepção, desde uma leitura literária do texto do Teeteto de Platão, é um colorário da minha dissertação de mestrado, que ainda está em andamento. Qualquer probleminha assim com o som, porque, enfim, meus equipamentos não são de ponta, sabe? Então, por favor, avisem. Vou começar a apresentação a partir desse sumário. Essa vai ser a estrutura da minha apresentação, dividida em duas partes. Na primeira, eu vou apresentar os problemas e hipóteses interpretativas que estou lidando. Isso vai estar dividido em 3 subseções e, posteriormente, o caminho que eu segui até agora, optando por algo alternativo ao que eu vou apresentar inicialmente. Bem, como delineação do problema, a gente pode ver que no Fanon, nada daquilo que provém da percepção é verdadeiro. É uma frase quase que textual do Fanon aí. Então, se a percepção aprende apenas falsidades, ela não me dá conhecimento algum sobre o mundo. Então, nesse sentido, a percepção não teria nenhum estatuto epistêmico. Não serviria em nada para eu poder conhecer as coisas. Claro, a gente poderia discutir um pouco até sobre se a percepção tem algum papel, porque vai servir para rememoração, mas, enfim, ela pode, de fato, eu assumo que ela pode ter um papel, sim, para a percepção no Fanon, mas o ponto é que apenas ela não oferece nada, algo positivamente informativo sobre o mundo. Enquanto isso, na República, vai se afirmar que o Estatuto Epistêmico da Percepção é apenas inferior ao do inteligível, tendo casos onde a percepção é suficiente, ou seja, aparentemente há um descompasso aí entre o Fanon e a República. Então, das duas umas, ou Platão mudou de ideia, ou tem algo não muito explícito na afirmação, nos dois diálogos, que, enfim, conseguiria articulá-los numa ideia particular, né? Então, o diálogo Teeteto, ele tem como questão o que é conhecimento, ele pretende responder essa pergunta, e a primeira resposta do texto é que conhecimento é percepção. E a definição que mais vai ser analisada no diálogo. Ela vai justamente investigar a percepção a título do seu poder cognitivo, da sua capacidade cognitiva, do seu estatuto epistêmico. Então, o Teeteto é o diálogo adequado, me parece, para a gente analisar se Platão assume que eu posso aprender alguma coisa pela percepção ou não. Enfim, essa é basicamente a estrutura da refutação da primeira definição, após duas introduções, uma com personagens que não vão participar do texto, Euclides e Terpson. Eles vão estar conversando, acabaram de encontrar Teeteto, ele está perto de morrer, e eles decidem ler uma conversa que Euclides escreveu sobre ele. E aí tem a introdução com Teeteto, Teodoro e Sócrates se juntando para conversar. E aí o Teeteto acaba definindo o conhecimento, né, como percepção. O Sócrates não vai fazer o movimento habitual dele de fazer uma análise conceitual da definição proposta. Ele vai primeiramente somá-la com a definição de Protágoras de conhecimento e posteriormente
com a tese de Heráclito sobre conhecimento. Só após isso vai ter um momento de crítica, que inicialmente vão ser erísticas, não são boas refutações, o próprio Sócrates admite isso no texto, até Teodoro tomar a frente na discussão. A discussão começa com o Teteto, ele vai respondendo até aí. O Sócrates tenta chamar Teodoro várias vezes para o diálogo, mas ele se recusa na maioria. Só quando ele toma a frente na discussão é que há uma refutação definitiva de Protágoras e há uma refutação da doutrina secreta. E só depois disso Sócrates volta para a análise da primeira definição. Aí vai estar mais próximo do procedimento habitual dele, o que já leva os intérpretes a se impressionarem um pouco, porque alguns vão até argumentar que a gente poderia tirar Protágoras e Heráclito da jogada e estaria ok. A gente não perderia nada para a refutação final. E até discutem sobre a relação entre as três teses, se é de implicação lógica ou não. Mas, enfim, eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso já já. No parágrafo final, o Sócrates ele vai distinguir duas atividades da alma. Uma que ela faz através do corpo, isto é, perceber, e outra que a alma faz através de si mesma, sozinha. E aí seria comparar, refletir, julgar, opinar. Essa distinção vem no objetivo de mostrar que conhecer é diferente de perceber. Mas aí fica em questão se qual o tipo de conteúdo que a percepção vai ter e se ela tem alguma relação com o conhecimento ou não. Isso dialoga um pouco com um problema contemporâneo chamado conceitualismo no conceitualismo. No caso do conceitualismo, ele assumiria que toda percepção ela está envolvida conceitualmente. Então, eu só percebo que uma bailarina caiu porque eu tenho o conceito de bailarina e o conceito de cair. Por outro lado, tem teses não conceitualistas que vão dizer que não é bem assim. Por exemplo, eu posso ver algo vermelho, mas ali tem tantos tons de vermelho específicos que eu não consigo nem nomear eles. Então, a minha experiência perceptiva nem sempre é conceitual assim. Então, eu estou vendo um pouco onde o Platão se encaixaria nessa discussão. Disso, os intérpretes vão discutir sobre duas posições. Na primeira, se a alma e o corpo têm uma relação, o tipo de relação que elas têm, se o corpo é algo apenas passivo nesse processo e a alma completa aquilo dali com a racionalidade, ou se é uma relação de cooperação, onde cada uma teria algum tipo de atividade nesse processo e que o corpo não seria um membro apenas de passividade. Por outro lado, a discussão sobre o sentido do termo cia, porque a refutação do diálogo é basicamente a seguinte: a percepção ela vai estar restrita aos sensíveis próprios, ou seja, o olho vê cores, o ouvido ouve sons. Mas agora, pela percepção, eu não posso conseguir captar algo que seja comum a diferentes sentidos. Por exemplo, a suavidade. A gente pode dizer que um som é suave, que um toque é suave, até que um sabor é suave. A suavidade ela não vai ser captada pela percepção para Platão. Isso vai ser algo comum a diferentes sentidos, então é algo que a alma faz. E entre essas coisas comuns estaria o que o Platão vai chamar de ousia, que uma tradução mais direta seria sendo, né? É o participio presente do verbo ser no grego, isso aí. E sem captar o sia, o Platão vai dizer que eu não posso captar a verdade e que por isso a percepção não consegue aprender conhecimento, porque ela não consegue aprender a ousia e não consegue aprender verdade. Mas esse ousia aí pode ser entendido no sentido de cópula, o ser no sentido predicativo. Então, se eu não capto a ousia, eu não conseguiria fazer predicações. Eu não poderia dizer, por exemplo, que o computador é preto, que Daiane é um ser humano. Mas agora eu também podia interpretar essa alcia enquanto algo como se fosse uma essência da coisa. Então, é como aquela coisa realmente é. Então, a percepção aí permitiria eu produzir vídeos simples como isso é vermelho, isso é azul, mas agora coisas mais complexas eu não conseguiria fazer isso. Bem, tem duas principais estratégias para responder essa questão. Elas estão fundamentadas sobre as perspectivas majoritárias de Platão, né? Que eu estou colocando aqui como unitarismo e desenvolvimentismo. Eu estou apresentando de maneira muito rápida, tem uma série de detalhes, e eu também não vou focar tanto nas insuficiências, porque, enfim, questão de tempo. Mas o unitarista, de maneira grosseira, vai defender que contradições e reformulação dos corpos são aparentes, porque
porque há momentos no texto de Platão que ele parece contradizer, né? Até criticar as próprias ideias. Isso não comprometeria um fundo teórico que é inerte. Nesse caso, o esforço do intérprete é mostrar essa coerência. Por outro lado, os desenvolvimentistas vão assumir que há contradições reais, mas que elas marcam uma mudança de perspectiva filosófica. Essa mudança corresponde aos períodos da vida do autor, sendo necessária uma divisão dos diálogos de acordo com a cronologia. Nesse caso, alguns desenvolvimentistas costumam ver um rompimento com a teoria das formas e vão focar num Platão muito mais dedicado a questões lógicas e linguísticas nessa fase da velhice mesmo, abandonando a teoria metafísica que ele desenvolveu antes. E isso vai se refletir nessas duas perspectivas. A leitura A, uma leitura mais unitarista, vai dizer que o fato de Platão ter trazido Protágoras e Heráclito para a discussão é porque ele aceita isso, mas para o domínio do sensível. Sendo assim, eles explicam a percepção, mas o domínio do sensível não é o domínio do conhecimento. O parágrafo final mostra que o contato com as formas é essencial para obtermos conhecimento. Nesse sentido, parecia se aproximar mais com a República, né? Enquanto isso, a estratégia desenvolvimentista vai assumir que a teoria de Protágoras e Heráclito são condições necessárias e suficientes para a resposta de ter verdadeira. Isso significa que, se eu defino o conhecimento como percepção, eu necessariamente vou ter que defender Protágoras e defender Heráclito. Então, o Platão então faria sucessivas refutações dessas teorias, ou seja, ele mostraria que elas são absurdas várias vezes para depois refutar a percepção por si mesma. Eu não gosto tanto dessas duas estratégias, acho que as duas são insuficientes, e por isso eu vou partir de uma perspectiva de leitura do texto de Platão diferente. A leitura que eu chamo de leitura literário-filosófica, elas são definidas por alguns intérpretes como Christopher Gill e Christopher Howe, mas cada um de uma maneira um pouquinho diferente. Mas, enfim, isso significa que eu vou assumir que o estilo literário, o diálogo, né? Platão escreveu em diálogos. Esse estilo literário não é apenas um ornamento da filosofia, mas uma característica essencial para a transmissão das ideias platônicas. Platão poderia ter escrito em poesia, poderia ter escrito em prosa, poesia como Parmênides fez, né? Como Empédocles também fez, mas ele escolheu escrever em diálogos. Isso me parece indicar que ele via nessa forma literária alguma potência filosófica específica que, enfim, vai estar refletida na sua filosofia. E por isso, eu vou assumir que o caminhar argumentativo está implicado no drama retratado pelo texto. Como diálogos, Platão parece até fazer teatros filosóficos sob certo sentido. Ele domina vários artifícios da literatura e ele expressa isso nos seus textos. É óbvio quando a gente lê o Banquete, por exemplo, até o Fédon, né? Mas, enfim, de maneira mais explícita, eu assumo que Platão escreveu um contexto dialético, de modo que as conclusões alcançadas são dadas em função dos temas dramáticos construídos. Isso me faz separar um pouco o Platão do que está sendo descrito ali, só porque Sócrates ou outro personagem diz a tese. Não significa que aquela é a tese do Platão. Ele pode concordar, mas não necessariamente pelo que está sendo apresentado ali. O Platão, ele é o autor por trás de todo esse cenário. Ele tem um tema específico que quer passar e traz todas aquelas ideias, todos aqueles personagens em função dessa ideia que não está explícita para a gente. Então, o esforço do intérprete aí seria justamente retomar o que Platão realmente escreveu nas sutilezas do seu texto. E, por fim, eu vou assumir o destaque da figura de Sócrates e do seu procedimento refutativo, envolvendo ideias e argumentos em função das personagens inseridas. Se a gente assume a tese do Pierre Hadot, de que filosofia é um modo de vida, então, quando os personagens estão discutindo naqueles textos, isso não está separado da maneira como eles viam. Quando Sócrates refuta alguém, ele também está refutando o seu modo de vida. É justamente colocar o personagem para refletir uh, sobre o que ele está defendendo. E por isso, passo para o que eu estou pensando até agora na minha dissertação, né? Ler o Euclides e o Terpson, principalmente enquanto megáricos, eles são comprometidos com essa doutrina filosófica. O Euclides ele escreveu diálogos como Platão escreveu, ele foi um socrático menor, e já eu caracterizo um pouco do megarismo. Vou
passar isso, porque eu estou um pouco preocupado com o tempo. Marciano, fique tranquilo, tudo bem? Você ainda tem tempo suficiente. Tá, ok, maravilha. Aí, enfim, eu vou acabar repetindo isso, depois vou focar aqui. Então, a letra do proêmio, o Euclides, ele diz que escreveu o diálogo e consultou Sócrates várias vezes para ficar o mais fiel possível. Mas ele omitiu a narração de Sócrates. Por conseguinte, os ânimos das personagens, sua reação ao encadeamento dos argumentos é ocultada. A gente vê isso em vários textos de Platão, por exemplo, no Protágoras, né? O Sócrates narra o texto, e aí quando o Protágoras é refutado, Sócrates diz, ele ficou rubro, ele ficou vermelho por causa da refutação. Ou então a entrada de Trasímaco na República, que o Sócrates lá, que ficou impressionado, ele interrompeu os dois, parecia estar muito irritado. O que está sendo ocultado aí é justamente a relação do personagem com o argumento que estava sendo construído ali. Então, isso é ocultado no texto, e eu acho que isso tem a ver com o comprometimento de Euclides ao escrever o texto. Ele é um megárico, como consequência, nega que o discurso possa apreender a realidade, ou seja, os megáricos eles negavam a possibilidade do conhecimento. Eles eram filósofos erísticos e discutiam apenas pela contradição, ou seja, o caráter da relação do que eu defendo com o meu modo de vida é um pouco perdida. E assim, eles decidem ler o texto após a notícia de que Teteto está para morrer. A conversa inicia-se para ler o diálogo, né? Por causa disso, eles veem que TT está para morrer e aí eles lembram do fato de Sócrates ter morrido. Então, eles acabam lembrando, você escreveu um texto com os dois conversando, né? Vamos ler esse texto aí, bora. Então, isso me faz acreditar que o diálogo começa com um ar fúnebre, um ar que lembra a morte. E, se a gente lembra do Fédon, morte é justamente a separação da alma do corpo e a possibilidade de que o filósofo possa, de fato, conhecer, né, em outra vida. Ou seja, quando se fala de morte, e o diálogo é sobre o conhecimento, eu acho que isso talvez não possa ser ignorado quando a gente fala de Platão. Além disso, o teteto se insere antes da tetralogia que vai levar à morte de Sócrates. O diálogo termina com Sócrates dizendo: então, teteto, a gente vai ter que parar a conversa por aqui, porque eu vou ter que ir lá no Pórtico Rei ver uma acusação que fizeram contra mim. Ou seja, ele está ligado com esses outros textos que vão levar à morte de Sócrates. E isso me faz acreditar novamente que isso não deve ser ignorado. Por conseguinte, o Euclides ele deforma a narração de Sócrates, omitindo a personalidade das personagens, o que indica que seu interesse não é histórico, é argumentativo. Por quê? Ele nega a personalidade dos personagens, então ele não acha que é relevante a condução dos argumentos com o modo de vida daqueles personagens, expressando o seu megarismo, né? E eles acreditavam que o discurso não podia aprender a realidade. Então, o interesse dele com o texto não é representar o Sócrates como as coisas de fato aconteceram. Ele está interessado nos argumentos ali, porque o TT é um texto sobre o conhecimento, que discute teses problemáticas para o conhecimento. Uma delas de que o diálogo não termina numa conclusão, é sobre a possibilidade da falsidade, a possibilidade de dizer o falso. E essa era uma tese cara para os megáricos. E o teteto é sobre o conhecimento, eles não conseguem chegar numa conclusão sobre o que é o conhecimento, ou seja, reforça novamente um aspecto cético aí do texto, né? Então, o Euclides ele escreveu o texto por causa disso, porque ele se interessava por esse tipo de coisa. Euclides, e aí a minha última conclusão, né? Lê Sócrates como um refutador, mas Platão não necessariamente lê dessa maneira. Então, quando a gente vai ler um texto, a gente vai ver lá um Sócrates dizendo, sim, eu sou um refutador, mas eu sou um refutador em função do fato de eu ser um parteiro de almas. Eu refuto os interlocutores para tirar suas opiniões falsas e fazerem com que eles voltem-se a si mesmos, busquem em si mesmos opiniões belas e verdadeiras. Então, me parece aí que está uma disputa sobre quem acreditava-se ser de fato Sócrates e sobre uma mensagem socrática de fato. Mas algo importante aí para mim é justamente a alma sendo refutada, sendo ressaltada de novo. A morte não é a separação da alma e do corpo. Então, faltou para Euclides, ao invés de simplesmente focar nos argumentos que estão ali, fazer esse processo interno de revisão e reflexão.
Então, já no início, Platão está aludindo ao fato de que a alma é a nossa principal faculdade para conhecer as coisas. Enfim, minha letra de introdução agora. O contexto é um ginásio grego, cujos interlocutores de Sócrates acabam de se banhar de óleo. Nas ginásios de gregos, os lutadores lutavam nus, né? Então, é um clima corporal, é um clima de jovialidade, que é diferente do clima anteriormente posto, que é um clima fúnebre, um clima de separação da alma e do corpo. O Teteto vai ser descrito como tendo todas as características que correspondem à natureza do filósofo e rei da República. Sócrates disse ser um parteiro de almas, né? Eu já falei um pouco sobre isso aqui. E Teodoro, ele é um matemático, mas que tem relações com tradições relativistas e sensistas. O Teodoro, a primeira coisa que ele diz, que é dito lá, que, na verdade, Sócrates diz, né, que se ele tivesse mais interessado nas coisas de Cirene, que é a terra do Teodoro, ele perguntaria sobre esses, mas ele prefere perguntar dos atenienses. Na verdade, ele diz, se eu tivesse mais interesse nas coisas e pessoas de Cirene. E se a gente lembra, se a gente conhece os socráticos menores, a gente vai lembrar de um grupo chamado Cirenaicos, que era uma doutrina criada pelo Arístipo, um defensor de que o prazer é o bem da vida humana, e que a epistemologia dele era uma epistemologia fundamentalmente voltada para os nossos estados subjetivos. O termo para isso eles nomeam como pater, mas o Guter ele vai argumentar que em versões mais antigas, a estésis era onde da ideia deles partirá, sabe? Então, é a definição que o Teteto vai definir na República. Tem um fato também de Teodoro se relacionar com Protágoras. Ele diz ter sido um antigo aluno de Protágoras e ele ensina Teteto matemática desenhando. Só que, se a gente lembra da República, o Sócrates vai criticar esse tipo de coisa lá para a formação do filósofo rei. E o Teteto tem todas as características do filósofo rei. Então, o corpo é algo marcante nesse momento do texto. O diálogo mostra ali, então, que a educação que Teodoro proporciona peca na formação de um jovem tal como Teteto, porque justamente peca esse aspecto do voltar-se para a sua própria alma, que é, de fato, o âmbito do conhecimento. E aí o Teteto define conhecimento como percepção, a mistura da alma e do corpo. E o texto se desenvolve para mostrar as consequências da indistinção entre a faculdade do conhecimento, que seria o pensamento, com aquela do corpo, a percepção. Me parece que esses temas que são postos na introdução e na primeira introdução e nessa introdução, justamente eles se opõem um ao outro para mostrar que o adequado é voltar-se para a sua alma, mas você definir que conhecimento é percepção mostra que você não separou muito bem a faculdade de perceber e a faculdade de pensar. Isso me leva à leitura da primeira parte, né? Então, o Protágoras e Heráclito, na minha opinião, eles não são trazidos por uma implicação de relação lógica, como anteriormente estava sendo trazido, né? Suas teorias são usadas para explicar a definição de Teteto, e justamente explicar ela na sua confusão. O Teofrasto e o Aristóteles vão dizer que os pré-socráticos eles confundiram a faculdade de perceber com a faculdade de pensar, por isso eles não conseguiram refutar Protágoras, que defendia que toda opinião é verdadeira. Então, ela está fundada justamente nessa confusão que o texto está querendo desatar. A realidade aqui vai ser descrita em termos de movimento, de modo que é pela fricção entre certos movimentos que a percepção é engendrada. Essa relação é descrita em termos que fazem alusões sexuais. Então, novamente, o corpo está sendo imposto aí como algo presente na discussão do conhecimento. E, enfim, sua conjunção, a conjunção das teses de Protágoras e Heráclito, levam à teoria da percepção e do conhecimento extremamente subjetivistas, de modo que os fatos da realidade mudam para cada um. Então se perde todo um senso de comunidade, até um senso de linguagem, né? Essa vai ser uma das conclusões do argumento. Enfim, em certo sentido, as descrições da teoria reforçam o caráter corporal da realidade. O diálogo faz um diagnóstico da confusão entre a faculdade de perceber e de pensar, mostrando suas consequências danosas para a vida em comunidade. E a consequência principal é que a confusão leva à impossibilidade do próprio conhecimento. Então, o que eu estou concluindo até aqui, né, tentando dialogar um pouco com o que já tinha falado antes, a atividade da alma é destacada durante todo o texto como aquilo responsável na produção do conhecimento. No ato de perceber, a relação que a atividade
que a alma exerce não corresponde à atividade. Desculpem, faltou o corpo aí. No ato de percepção, a relação que a atividade que a alma exerce, já que é pelo corpo, não corresponde à atividade de conhecer as coisas, então eu acho que a percepção ela não é proposicional nesse sentido, ela não tem estatuto epistêmico, e é só com um trabalho que a alma faz sobre ele que os sentidos adquirem conteúdo, por assim dizer. Então, percepção seria diferente de pensar. O ato de perceber não corresponde a um trabalho intelectual cognitivamente superior, voltado para conhecer as coisas. Ela tá ótima para eu lidar com o mundo, eu ver as coisas tais como tais. O problema da percepção é que, enfim, ela faz discriminações simples sobre a realidade, mas a alma dá nomes, ou seja, ela tem a capacidade compreensiva que a percepção não tem. Enfim, e como conclusão, né? A alma, então, é de fato a faculdade do conhecimento, não a percepção. E, na verdade, a percepção aqui ela não vai aparecer nem como verdadeira ou falsa. Ela é um puro ato, como posso dizer, vital que o corpo faz, mas ela não está no âmbito do dar e receber razões. Isso é âmbito discursivo que a alma faz por si mesma. Enfim, é isso. Esqueci de colocar meu slide com referência, com agradecimento, mas muito obrigado. Obrigada a você, Marciano. Se a gente tivesse aqui um recurso, né, de bater palmas, seria melhor, mas podemos ficar assim também. Agradecer pela sua apresentação. E agora passamos a palavra para Raquel Cassini. Raquel, é com você. Muito obrigada, Daiane. Obrigada a todos que estão aqui. É um prazer imenso falar nesse evento. Antes de começar, quero fazer um pequeno comentário. Eu sou graduanda de Letras Modernas, mas eu comecei o meu percurso de estudo nas letras clássicas, graças à Semana de Estudos Clássicos. Quando eu estava no ciclo básico, foi o primeiro evento na USP que eu fui. Então, esse evento é de uma importância na minha formação. É muito bom estar aqui. Estou muito feliz. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Bom, eu sou a Raquel Góes Casini, sou, como falei, das letras modernas, mas o meu grande amor é as letras clássicas, o latim, e a minha pesquisa foi em Lucrécio, mas a comunicação que eu trago aqui não é exatamente a minha pesquisa. Enfim, resolvi trazer uma outra abordagem da obra de Lucrécio, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né, que é a relação dos clássicos com a ciência moderna e de que maneira a gente pode ler os clássicos com esses olhos, né? Bom, Lucrécio, é importante pensar nele, né? Quem foi Lucrécio? Quem foi Lucrécio? Ele não é um dos autores mais citados quando se estuda épica latina, ele é um poeta épico, didático, latino, pré-augustano, porque justamente por se tratar de poesia didática, né, um estilo que nos nossos tempos, a ouvidos modernos, não é considerado muitas vezes poesia, ou a matéria não é considerada tanto poética, e até mesmo a elocução. A única obra conservada de Lucrécio é o De Rerum Natura, da natureza das coisas, ou sobre a natureza das coisas, e está ligado diretamente a questões não só de poesia em si, mas de filosofia e matérias estudadas não só pela área de letras clássicas, mas com diversas abordagens aí, tanto científicas quanto filosóficas, quanto humanística, e enfim. O manuscrito do Lucrécio, ele ficou perdido durante muito tempo, mais de 1000 anos, e depois de quase 1000 anos, mais ou menos, ele foi redescoberto em 1417 pelo humanista Poggio Bracciolini, que era um caçador de manuscritos antigos aí nessa época pré-renascentista, e essa redescoberta do De Rerum Natura nesse período moldou os estudos da ciência e a percepção da natureza para algo mais próximo do que a gente tem hoje. E essa obra ela é muito complexa e permite análises muito diversificadas, muito variadas. E é uma obra longa, né? São 6 grandes livros, mais de 7.000 versos.
de tradição hesiódica e sempre em hexâmetro datílico, né, o metro épico. E essa obra, né, o De Rerum Natura, foi lido e relido a partir dessa redescoberta no Renascimento. Se sabia da existência dessa obra, mas ela foi redescoberta aí e passou a ser modelar, digamos, para a percepção científica. Mas o que Lucrécio buscava fazer? Ele buscava trazer para a língua latina os conhecimentos de Epicuro, um autor, né, um filósofo, cuja obra não chegou até nós, mas segue em constante redescoberta, não só pelo que eu trago aqui como matéria, mas também pela possibilidade tecnológica que hoje existe de reler, de conhecer ou ler pela primeira vez os papiros de Herculano, a cidade vizinha ali de Pompeia, que sofreu também com a erupção do Vesúvio. Saíram vários estudos mais recentes, enfim, várias publicações, mas não só essas fontes são as fontes diretas a Epicuro, porque Lucrécio buscava didatizar e colocar em língua latina os conhecimentos desse seu grande mestre, que foi Epicuro, né? E trazer para o seu próprio tempo as ideias filosóficas desse seu mestre, por meio da poesia didática e hexamétrica, em 6 grandes livros e com diversas percepções. Mas a minha comunicação, na verdade, é para dizer isso é importante, é já sabido que é importante, mas para quem o De Rerum Natura foi modelar através de todos esses tempos, para que seja rememorado como uma grande obra nas esferas científicas, né? E quem foram os grandes leitores dos versos de Lucrécio e de que modo eles leram, seja uma leitura, como foi feita uma leitura pós-renascimento, quando esse manuscrito realmente renasce, né? E quem foram os grandes admiradores de Lucrécio e por quê? E porque essa obra tem um livro muito bom que trata sobre a descoberta do manuscrito do De Rerum Natura, que é A Virada, The Swerve, publicado pela Companhia das Letras, que é a virada, o nascimento do mundo moderno. Então, por que Lucrécio representa de verdade uma virada, um clinamen, nas próprias palavras dele, no pensamento científico e na compreensão do mundo? São muitas questões ligadas a Lucrécio, eu estudei uma delas, né, na minha iniciação científica, que terminou em novembro do ano passado, mas aqui eu trago novas perguntas, porque acho que a grande beleza de Lucrécio é essa, causar dúvidas e instigar o leitor de clássicos, né? E porque ele ainda é poesia. Como ele consegue fazer tudo isso sendo poesia hexamétrica? E poesia hoje, é importante pensar, né, que poesia hoje é muito diferente do que foi um dia para os gregos e para os romanos, né, já que existe a tradição da época bélica, que nasce com Homero e segue com Virgílio e tudo mais, e a tradição da época didática, que nasce com Hesíodo, com os trabalhos dos dias, segue também com Virgílio nas Geórgicas, passa pelos fenômenos astronômicos, com Manilio, também posterior a Lucrécio. Então é toda uma tradição de época didática na qual se encontra o De Rerum Natura. E esses ensinamentos que ele traz não são, por exemplo, como os trabalhos dos dias, que ensina a trabalhar a terra. Ele busca explicar a respeito da doutrina epicurista. Ela não é um ensinamento sobre uma descrição técnica ou uma análise técnica dos fenômenos da natureza, mas é uma complexa exposição da doutrina filosófica do seu mestre grego, que é Epicuro, e perpassa essas questões ligadas aos fenômenos do mundo, como o vazio. Então, acho que é importante pensar que foi uma das primeiras descrições sobre o vazio, sobre o átomo, de maneira sistematizada. Trata também de uma organização civil e social, o comportamento da peste e tantas outras questões, né, que Lucrécio traz na sua obra. Para falar disso, né, trago uma pequena citação aqui de um estudioso de poesia didática, que é o Matheus Trevisan, leio rapidamente. Por outro lado, a seriedade mesma do assunto e da postura desse magíster no desempenho da tarefa cabível contribui para atribuir ao De Rerum Natura, na verdade, os contornos de uma obra missionária,
ou realmente dotada de propósitos de esclarecimento e libertação de seu público. Claro que está para a missão lucreciana de iluminação e suposta libertação do público romano das dores da ignorância. Fazem-se aqui imprescindíveis, de um lado, a plena assertividade nas posições de fato seguidas pelo seu poeta, e, de outro, o completo respeito não só aos sérios conteúdos filosóficos e a seu primeiro descobridor, Epicuro, mas ainda no papel do docente de informar impecavelmente o público nos mais importantes ditames da doutrina a ele atinente. Então, a ideia de didática é muito ligada a Lucrécio, porque é isso que ele busca fazer, ensinar aquilo que ele, entre aspas, aprendeu com seu mestre Epicuro. Mas também é importante falar quem foi Epicuro, né? E aí eu trago uma imagem que acho que todo mundo conhece, que é a Escola de Atenas, de Rafael, e é um dos afrescos mais conhecidos desse pintor renascentista, compõe a l'Stanze di Raffaello, nos museus vaticanos. Hoje é o percurso turístico para ir até a Capela Sistina. E foram pintadas, né, todos esses afrescos foram pintados entre 1508 e 1524, a pedido do Papa Júlio II. E esse pintor, Rafael, ele coloca, né, ele realiza 4 stanze. E essa é talvez a mais conhecida, e esse afresco também, talvez o mais conhecido. E a imagem central, para fazer só um panorama, representa Platão e Aristóteles, ao centro da imagem, mas quem são essas outras pessoas ao redor, né? E o que o Rafael busca fazer com isso? E aí, com essa comunicação, busco chegar até Epicuro. Essa é uma das grandes obras-primas do Rafael, que coloca em um mesmo plano, quase que vivos, importantes nomes da filosofia antiga, e hoje representantes de grande parte do imaginário ocidental, do ponto de vista filosófico, muito além das artes visuais, né? Se a gente pensar em como a gente rememora esses grandes nomes que estão aí. Então, não é uma pintura estática, estão todos juntos ali no mesmo espaço. E tem uma figura masculina que é muito importante para o que eu estou falando agora, que está situada no canto inferior esquerdo, coberto por uma túnica azul e coroado por folhas de videira. E é a representação visual, talvez mais conhecida, desse grande modelo de Lucrécio, que é Epicuro. Está aqui. E ele é retratado por Rafael com uma expressão tranquila, assim, quase um esboço de felicidade. E não se sabe ao certo se esse pintor teve acesso aos escritos de Epicuro, ou mesmo de Lucrécio, mas a expressão dele, no afresco, vai quase de encontro com os ensinamentos da sua própria doutrina. E o epicurismo, ele é a grande base do De Rerum Natura. Ele era um pouco tímido ainda no Renascimento, mas era uma doutrina conhecida pelo quase um oposto da visão cristã, né, detentora da grande força cultural da época do Renascimento. Então ele acreditava, né, Epicuro acreditava que a busca da felicidade e do prazer era a única missão humana importante, de fato, já que a vida após a morte e a justificativa das ações humanas ou da natureza por meio do destino ou da escolha dos deuses, digamos, era impensável. Então ele tem uma doutrina muito forte antirreligiosa que está muito presente no De Rerum Natura. E o conhecimento era a única maneira de tornar a raça humana capaz de encontrar a verdadeira felicidade. E é muito interessante encontrar todas essas frases em um texto de tanto tempo atrás. Me parece irônico observar esse quadro e observar essa figura dentro do Vaticano, né, bem oposta à Disputa sul Sacramento, um outro afresco muito conhecido de Rafael, que representa a religião. Né? Então, ele buscava falar sobre a vida finita, a não imortalidade da alma, todas as questões aí que o corpo, que é tão finito quanto a alma, e tudo mais. Tudo isso acontece diante de um afresco que todo mundo conhece. E De Rerum Natura, Lucrécio, é um nome pouco citado, talvez pelo que o próprio Greenblatt, na virada, ele fala, né, que é um encontro de pouca emoção.
há controvérsias, mas como foi descoberto Der Rerum Natura novamente? Foi o Poggio Bracciolini, que viajava em busca de manuscritos, foi lá e encontrou pela primeira vez, depois de 1000 anos, a obra de Lucrécio. Era só um viajante, um manuscrito, uma cidade pequena, na Alemanha, não se sabia muito bem. E graças a essa sorte, né, como o próprio Greenblatt tenta não dizer, já que Lucrécio não era muito da sorte, isso acontece. Nesse quadro, existem e coexistem cientistas e matemáticos e filósofos e o próprio Rafael em um mesmo espaço, criado por esse pintor que parece um espaço movimentado, né? Então, é muito interessante. E ainda que pouco conhecido nos tempos de Rafael, o Der Rerum Natura, ele carrega em seus versos a doutrina filosófica de Epicuro, considerado muito importante para o pensamento científico grego. Né? E ele era o grande mestre de Lucrécio, e essa figura modelar é muito importante em todo o Der Rerum Natura. E aí trago aqui algumas citações do Der Rerum Natura, peço desculpa pela tradução, porque foi eu que fiz, mas enfim. Ele faz 3 grandes elogios a Epicuro no decorrer dos 6 livros. E o primeiro é logo após o famoso hino a Vênus, que é o início do livro 1 do Der Rerum Natura. Então, esse primeiro, trago só 2 versos para ilustrar, 66 e 67 do livro 1. Vou tentar ler no exâmetro. Primum graius homo mortalis tollere contra, est oculos ausus primusque obsistere contra. Interessante, né? A tradução é um pouco de trabalho, mas é como se ele fosse o primeiro homem entre todos, um primeiro homem vivo, digamos, colocou os olhos mortais e ousou levantar os olhos e as palavras também contra a religião, que é o que ele diz nos versos anteriores. E ainda que os versos sejam colocados em seguida ao hino a Vênus, é muito importante, porque é a abertura da obra, né? A abertura do Der Rerum Natura. E já no início ele aparece como primum graius homo. Então, essas palavras referentes ao primeiro, o homem grego, são colocadas já no primeiro hemistíquio. Hemistíquio é a parte inicial do verso, né? E caracterizam em si mesmas a importância de Epicuro diante do poeta, tanto que a palavra primum, que é primeiro, aparece primeiro no exâmetro. Então, isso é muito importante também, metricamente falando. E a primazia desse filósofo vem colocada no maior destaque do exâmetro, né, que é o primeiro. E não se pode deixar de notar também a outra posição de destaque do verso examétrico, que é o último pé, né, que na passagem termina com uma mesma palavra, um mesmo pé, que é contra. E esse advérbio é colocado 2 vezes em versos subsequentes, então é de algo intencional e enfático, segundo os comentários diretos ao texto latino do Cyril Bailey. O Lucrécio, ele conhecia muito bem a tradição na qual o Epicuro estava inserido, e conhecia tão bem que buscava levá-las até as letras latinas. Ele sabia que a própria doutrina do mestre era contrária às teorias precedentes a ele mesmo. Mas ele optou por fazer. E esse primeiro elogio, ele é feito de maneira muito enfática, né, como um primeiro homem. É interessante, eu já passo para o livro 3, que é o segundo grande elogio a Epicuro, que ele já se refere a ele de uma outra maneira, né, que é et tenebris tantistam clarum extollere lumen, qui primus potuistim lustrans commoda vitae. E aí passo já diretamente aos versos 9 e 10. Tu paterestre erum inventor tu patria nobis, subeditas precepta tu ixex quinculte cartis. Mais ou menos essa leitura. Mas tudo isso é para dizer que ele rememora Epicuro já com uma outra palavra, que é pater. Também que não se opõe, mas é como um crescente,
na própria narração, né? E nesses versos, ele exemplifica o mestre como o protos heuretes, pensando em grego, né? O primeiro descobridor, por meio dessa palavra que aparece em segundo lugar do verso 2, né? Que é primus, que é essa ideia de, primeiro, de inauguração do gênero, inauguração de algo importante. Então, é uma relação semântica direta com o livro 1 que a gente viu agora há pouco, mas nesse caso é um adjetivo e não mais um advérbio. Primum é como se ele mesmo fosse o primeiro, então já é um crescente de importância. Né? A ideia de inaugurar uma teoria é muito importante para os gregos e para os latinos, nota-se por esse próprio termo, né, protos heuretes. Mas nesse caso, ele caracteriza Epicuro como um grande criador da doutrina, que ele mesmo está buscando didatizar. E outra importante questão, né, relacionada à elocução do verso 2, é comodavitai, sendo essas as vantagens ou alegrias, que eu traduzo aqui como belezas da vida, eu acho. Essa ideia positiva ligada à alegria, à busca da felicidade, é a principal ideia da filosofia epicurista, né, que é a busca pela felicidade do prazer em vida, já que a própria alma não é imortal. Então, é uma visão antirreligiosa também muito forte. E nesses versos seguintes, são pontos importantes para a elocução da visão de Epicuro, né? Da visão científica que ele mesmo inaugura nessa filosofia, que é o vocativo tu. E ele é colocado, seja no primeiro, antes da primeira cesura e depois da última cesura, tu. Muito enfático, repetido em um mesmo exâmetro. E é importante colocar isso e notar que está ao lado da palavra pater. Não é mais um homo, mas um pater. É algo de maior importância se pensar também que é uma palavra muito importante para o próprio imaginário romano, né? A ideia de pater. Então, é sabido já que ele apresentava essas máximas de Epicuro no seu poema por meio dos elogios. E esses elogios em si, o que eu quero mostrar aqui é que esses elogios em si são crescentes. E após esses elogios, ele narra os fenômenos do mundo, sempre falando sobre desenvolvimentos e formações desses fenômenos, sem buscar usar os deuses para justificar. Então, já passa-se ao próximo elogio, que é o último que eu trago aqui, do livro 5, que é um pouco maior, né? E ele começa já o livro 5 com o elogio. E aí eu trago os versos 6 a 13, porque eles são muito modelares, eu acho. Vou ler em latim novamente. Nemo topinor erit mortali corpore cretus, nansi ut ipsa petit maiestas cognita rerum, dice num est Deus ille fuit Deus inclite memmi, qui princepsuit ae rationem venite amquae, nunc appellatur sapienti aquique per artem, fluctibus et tantisuit tantisque tenebris, intam tranquillo et tam clara luce locavit, conferendium in alioro antiqua reperta. E aí a tradução também é uma tradução de trabalho, mas só para falar de como é interessante pensar, né, que Nemo é a primeira palavra desse recorte que eu trago, que é ninguém. Ou seja, ninguém vai ser capaz, em um corpo mortal, a pensar na grandeza dessas coisas. Ou seja, numa visão de mundo tão, enfim, tão importante, né? E tem o comentário do Cyril Bailey, que ele fala que é chamado esse terceiro elogio como uma apoteose, já que ele é descrito não mais como homo, ou não mais como pater, mas como Deus, como a gente vê aqui no verso... qual o número do verso? 7, 8. Verso 8. Deus inclite memmi. Raquel, Então, rapidamente, sem querer te atrapalhar, só para te deixar ciente do tempo, tudo bem? 3 minutos, mas pode dar continuidade. Tá, tô acabando. Ele é descrito nesse elogio como um Deus.
E também em cada um dos hemishtíquios em que aparece essa palavra, é ocupada uma posição de destaque também do ponto de vista métrico. E além da teoria atomística e da descrição dessas máximas epicuristas no De Rerum Natura, as passagens antirreligiosas também estão presentes, ou mesmo uma bem importante que é o sacrifício de Ifigênia, no livro 1, é sempre a didatização dessa teoria filosófica. E é interessante pensar que em diversas passagens do De Rerum Natura, a religião é criticada e colocada de maneira diferente do que se espera, né, em textos de tradição didática e hesiódica, já que é dela que se deriva a imagem de Idade do Ouro, influência dos deuses com relação aos homens. Em Lucrécio, essa visão é relativamente diferente. E essa mudança crescente no louvor a Epicuro é importante para compreender o próprio desenvolvimento da doutrina epicurista dentro do De Rerum Natura. E de que maneira ele passa a ser não mais um homo ou um pater, mas um Deus, capaz de realizar feitos jamais realizados ou realizáveis por outros homens mortais. Então, é uma parte tímida no afresco de Rafael que influencia direto o poema de Lucrécio e é uma parte essencial para o desenvolvimento da ciência através dos tempos, questionamentos que foram colocados e redescobertos no Renascimento. Então, Epicuro planta como uma semente, em Lucrécio, como um bom aprendiz, realiza o cultivo de tais ideias, e sem necessariamente utilizar motivos externos ou deuses para a compreensão do mundo. Então, Lucrécio não está presente na escola de Atenas, mas talvez a sua poesia seja o principal caminho para acessar o epicurismo através dos séculos. E aí, nos últimos, eu trouxe uma citação do A Virada, que não vou ler, mas é isso aí. E a poesia isométrica de Epicuro, a poesia isométrica que é influenciada por Epicuro, né, mostra os avanços relacionados ao atomismo, a uma descrição do vazio, e isso influencia diretamente cientistas como Newton, como Galileu, que tiveram acesso a isso durante essa formação e esse início de uma ciência renascentista, né? Então, quando se estuda, por exemplo, a influência de Lucrécio nesses autores é muito importante. E a vastidão de Lucrécio é capaz de relacionar o que aos olhos da modernidade parece não relacionável, como poesia e ensinamentos científicos capazes de influenciar, por exemplo, a lei da gravitação universal ou as leis de Newton. Né? Lê-se Lucrécio como um texto formador desde o momento em que ele foi redescoberto por Bracciolini. E a sua poesia influencia a compreensão científica, demonstra a importância de um afastamento para a religião e a maneira dogmática com que ela vê o mundo, e traz importantes influências do ponto de vista poético e literário, porque nunca deixou de ser poesia. E aí trago aqui, eu posso passar um minuto só para ler a última? Tudo bem, pode sim. Tá. Aí eu não vou ler no exâmetro. Mas é só... Essa passagem do livro 3, eu gostaria de concluir com ela, porque ela trata justamente dessa importância do conhecimento, e acho que é esse o grande motivo da minha apresentação, que não mostra só a elocução lucreciana, porque todo o exâmetro de Lucrécio tem uma grande elocução, sempre tem detalhes métricos, semânticos, mas a escolha lexical é importante nesse caso. E essa sintaxe latina presente aqui, ela joga com a ideia de que a raça humana, né, ela está constantemente colocada ao lado de dúvidas e perigos, né, como aqui, quam agis dubiis hominem spectare periclis. Veja que homem está entre dúvidas e perigos no verso latino. E também tem toda uma questão métrica, mas não vou comentar aqui. A posição de destaque também é importante, aos lamentos, né, where walks, de que só a essência e a verdade, que é o que está em último nessa passagem, são capazes de neutralizar as dúvidas e os perigos, enfim. E eu acho que em tempos de peste, como a gente vive, ou morte, ou negacionismo, a força e a leveza e uma breve esperança dos exâmetros de Lucrécio podem ser de alguma serventia a alguém, a vocês, como foi aos leitores do Renascimento, como foi para mim na realização da minha pesquisa. Desculpa me estender, muito obrigada. E essa é a bibliografia. Que maravilha, Raquel, sem problemas, não precisa se desculpar.
Então é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Raquel e o Marciano e todos os presentes por estarem aqui e por comporem a nossa quarta mesa da 15ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP. Agradecer mais uma vez por aqueles que falaram, foram apresentações primorosas, revelam trabalhos de extrema importância para o campo dos estudos clássicos e também para os estudos modernos, né? Até porque esses clássicos nos falam muito sobre nós nos dias atuais e, de certa forma, falam sobre problemas que são nossos, né? Que apesar da distância temporal, são problemas que continuam presentes, latentes a nós, como é o caso, né, do Marciano, a questão do conhecimento, da talvez impossibilidade de um conhecimento pela percepção, e no caso da Raquel, apresentando um trabalho sobre Lucrécio, sobre as contribuições, né, de Epicuro, de Lucrécio para a ciência moderna. Um grande abraço e obrigada a todos.